Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Eu vou ler para vocês uma notícia. Essa notícia, para mim, foi terrível, porque eu vou ler e depois vocês falam, depois eu vou comentar a respeito. Leigos, dois homens que vivem juntos, pregaram durante a missa em uma igreja no Chicago, nos Estados Unidos. Uma paróquia católica de Chicago permitiu que esses dois homens que vivem juntos, em união, fizessem, meus irmãos, a reflexão, ou seja, eles fizessem a homilia no lugar do sacerdote no domingo 19 de junho. O padre da paróquia velha de São Patrício, que celebrava a missa, Joe Roccasalva, apresentou os dois homens logo depois da proclamação do Evangelho e disse que eles fariam uma reflexão do Evangelho no Dia dos Pais. O Código de Direito Canônico proíbe leigos de pregar homilias durante a missa. Só bispo, padres e diáconos podem pregar. Além disso, a instrução geral do Missal Romano também é muito clara quanto a isso. Tem que ser no mínimo, para pregar numa missa, meus irmãos, tem que ser no mínimo diácono, né? Depois, acima do diácono, né, padres, bispos, aí ok. Mas leigo não pode pregar durante a Santa Missa, seminarista não pode pregar durante a Santa Missa. Se isso acontecer na sua paróquia, você deve denunciar ao bispo, porque isso não pode ocorrer. Gente, eu estou falando de Santa Missa, eu não estou falando de celebração. Santa Missa. Ao subir no púlpito, Alex Shingleton e Landon Dica, que se dizem membros da paróquia há uma década, descreveram a sua união como uma bênção e a adoção de seus dois filhos como milagres. Sejamos honestos. Provavelmente não há muitos pais falando do Dia dos Pais em muitas igrejas católicas do planeta de hoje, disse eles. Depois, um deles: queríamos criar nossos filhos na Igreja Católica. Meus irmãos, qual é a instrução que a Igreja Católica dá a respeito disso? Quando uma pessoa... Nós já falamos, tá vindo vários vídeos depois daquele cantor católico que saiu do armário. Estão vindo vários vídeos a esse respeito. Mas é justamente porque a igreja prega que se viva a castidade. Esses dois vivem em pecado. Eles vivem um relacionamento como se fosse marido e mulher. Óbvio que não são, mas como se fossem. Ou seja, eles vivem no pecado. Não pode. O catecismo condena isso. E um padre coloca esses dois homens para pregar no seu lugar, na homilia, já não pode. Isso é muito grave. Os homens descreveram como um milagre o fato de terem encontrado uma comunidade radicalmente inclusiva na paróquia e disseram ter sofrido rejeição e falta do acolhimento em outras paróquias. Aqui fazemos um adendo que todas as pessoas devem ser acolhidas na igreja. Não pode haver desrespeito. Porém, o pecado nunca deve ser acolhido como algo normal. Quem vive em pecado não pode participar da Santa Eucaristia. Não só, meus irmãos, em uma situação como essa, mas todos que vivem em pecado mortal não podem comungar. Quem comunga, comunga sua própria condenação. Não julgueis. Isto é o que a Bíblia fala. A Igreja Católica ensina que, embora as pessoas que se identifiquem dessa forma devem ser tratadas com dignidade e respeito, esses atos sexuais são objetivamente pecaminosos. Isso é independente de qualquer situação particular em que vivam as pessoas que praticam tais atos. Esse tipo de união, mesmo se reconhecida civilmente,
ou pela opinião da sociedade não podem ser aprovadas pela igreja em nenhuma circunstância. E a Congregação pela Doutrina da Fé, em 2021, já soltou um documento aprovado pelo Colégio de Cardeais e pelo Papa, reiterando isso. Eu não sei por que eles ficam insistindo com essas heresias. E o Catecismo da Igreja Católica ensina a respeito disso, que não pode. As pessoas que têm essa atração têm que viver a castidade. E a escolha desses dois como homilistas nos Dia dos Pais deve ser vistas pelo que é um ato político de submissão a essas ideologias modernas, um ato de rebelião contra os ensinamentos da Igreja de Cristo, disse Padre Pius Precht, advogado canônico, ACNA, agência em inglês do Grupo ACI. Quanto à proibição de leigos pregarem na missa, disse que a lei expressa a compreensão da Igreja sobre o papel do padre na vida da comunidade e, mais importante, expressa o vínculo essencial entre o dever de santificar ou consagrar e o dever de ensinar. Ou seja, meus irmãos, aqui já ocorreu vários erros. Essa aqui é a matéria que está no site ACI. Isso não poderia ter acontecido de forma nenhuma. Um padre que age dessa forma, com esse espírito de apostasia, ele precisa ser afastado. Isso é um erro muito grave, contrário à nossa fé, para que o padre continue celebrando. Ele tem que se arrepender, ele tem que confessar e ele tem que demonstrar que ele reconheceu que está errado para voltar a ter direito de participar, né, como sacerdote, como uma pessoa de Cristo ali, numa celebração de missa. Essa é a realidade. Como dizem, né, a igreja está precisando de algumas excomunhões para que as coisas entrem no lugar. Infelizmente, isso ocorreu numa igreja em Chicago, nos Estados Unidos, e nós precisamos alertar porque isso de forma alguma pode acontecer. Se isso acontecer na sua paróquia, não como nesse caso, mas de leigos pregando, que vocês denunciem. Nós precisamos exigir que as liturgias sejam bem celebradas, meus irmãos. É o mínimo como leigos. Nós precisamos estudar os documentos da igreja e exigir que as liturgias sejam bem celebradas. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.